Olá, pessoal. Eu poderia estar aqui falando com vocês sobre a tragédia que é a gestão do Internacional. Só que eu poderia gravar 200 vídeos sobre isso e a gente vem gravando, né, insistentemente. Só que estão coisas que são tão assim claras, né, que não precisa mais ficar trazendo novos e novos e novos argumentos, que está tão escancarado o problema, né, da desordem, da bagunça, da administração falida que tem o Internacional, que nesse momento é só ficar falando mais do mesmo, né? Mais do mesmo, e não focar, a meu ver, naquilo que é principal, que é a possibilidade do caos. O que seria o caos? É a segunda divisão. Né? É aquela história, nada está tão ruim que não possa piorar. Cada dia sai um troço, eu sei, agora saiu problemas de pagamentos lá onde treina a base, em Alvorada. É um troço ridículo isso, né? Mas tá aí, tá posto, né? Toda hora a gente está vendo alguma coisa, o Inter não paga ninguém, está com um nome sujo, né? O time está do jeito que está, tem disciplina de alguns jogadores, a gente vê alguns jogadores descompromissados. E por isso que eu respeito muito o Rafael Borré, mesmo achando que ele teria que ir para a reserva, porque está realmente muito mal, mas eu respeito o profissionalismo dele. É o primeiro a chegar, o último a sair, é um cara que está integrado com a cidade, que gosta do Inter. Eu torci muito para que desse certo. Mas eu acho que agora ele precisaria sair do time. Não vai sair. Tem informação, ele começa jogando. Mas aqui nós estamos dando opinião, certo? Mas eu queria dizer isso, gente. Eu não queria trazer só mais a mesma ladainha, fazer um vídeo para falar sobre o fato do Inter não pagar o CT de Alvorada, né? E isso assim, ó, eu não sou ingênuo, porque eu recebi também a informação. E de conselheiro do Inter, que é oposição ao Barcelos. E eu filtro essas notícias. Claro que é uma notícia para nós, é informação, nós temos que dar notícia, né? Mas eu também não sou ingênuo, né, de achar que uma coisa que até esse valor que está se falando, isso aí tudo é segredo de justiça, né? E daqui a pouco vaza com essa naturalidade, com essa facilidade. Um repórter recebe a notícia e tal, né? E é talento do repórter, e a notícia foi dada e não tem nada que guardar. Ai, vai prejudicar o Inter. Não, quem tem que pensar nisso é o conselheiro responsável que passou a notícia. É esse conselheiro que passou a notícia, né? O cara que recebe, é fonte dele, ele tem confiável. É notícia, claro que é notícia. O clube está com salários atrasados. Ah, não vamos falar porque pode prejudicar o Inter. Não é a função do jornalista fazer isso, né? Mas tudo isso aí, gente, a gente está vendo toda hora. É o clube da repactuação, o Inter repactuou salários que era do direito de imagem, o Inter agora repactuou Alvorada e não está pagando repactuação, o Inter tem problemas para pagar o Carboneiro, o Inter teve problemas para pagar o Aguirre, o Inter não paga o Thiago Maia, e o time está do jeito que está. A gente vê o Carboneiro sem nenhum compromisso, baita jogador, mas sem nenhum compromisso, eu tenho a impressão de que ele não quer ficar, né? E por isso talvez não esteja se comprometendo tanto, está indo para a seleção, né? Mas chegou a seleção pelo Inter, né? Chegou a seleção pelo Inter. Para mim, o assunto de hoje é o jogo contra o Vasco. Vocês viram ontem, São Paulo tomou 6 do Fluminense. 6 do Fluminense. Então, olha que campeonato maluco. Eu não sei se o meu dia não foi, se não será demitido, né? Porque, olha, 6-0, cara. Do Fluminense, olha, eu vou te dizer uma coisa, é motivo, claro, para tu trocar, só que é aquela coisa, agora é reta final, né? Mas como o São Paulo não está disputando possibilidade de rebaixamento, né? Eu vou até botar aqui o São Paulo está sonhando com a ponta de cima, o São Paulo quer uma vaga na Libertadores, lá pelo menos no chamado G8, né? Ele está com 48, né? Mesmo tendo tomado 6 agora. Ele está com 48. O Grêmio tem 46, né? E aí o Bragantino, o Corinthians 45, o Atlético Mineiro 45. E depois, gente, esse é o jogo do Inter. Vasco da Gama tem 42, Ceará 42, Inter 41. Vitória 39, Santos 38, Fortaleza 37. Gente, que é uma escadinha, né? É uma escadinha. E o Vasco da Gama vem de 5 jogos que ele não ganha de ninguém, em crise, com protestos.
Então, é um momento do Inter até, quem sabe, conseguir se impor e trazer uma vitória de São Januário. Informação que eu tenho, o Ramon repete o mesmo time que fez o primeiro tempo contra o Santos. O Rocher, Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabé. E eu boto nessa ordem porque vocês reparem que o Mercado está jogando pela direita e o Vitão pela esquerda, né? Então, é assim, muito se dizia quando tinha outro zagueiro, mas quando entra fulano, o Vitão tem que ir para a esquerda. Com o Mercado, ele está jogando do lado direito, esquerdo. Pelo menos no último jogo do Santos foi assim. E o Mercado jogou pelo lado direito. Aí tu faz 4, daí faz uma linha de 3. Nós vamos fazer um 4-3-1-2, tá? Tu faz uma linha de 3. Thiago Maia centralizado, Bruno Gomes pela direita e Alan Rodrigues pela esquerda. Funcionou muito bem esse tripé. E o Alan Patrick à frente deles. E aí tu tem na frente o Vitinho, não tem como tirar do time. Hoje o Vitinho é titular. E aí teria 3 opções, o Borrell, o Matias e o Carboneiro. Eu acho que ele vai de centroavante. E centroavante ele vai de Borrell. É a minha impressão baseada em informação, tá? De que ele repete absolutamente o mesmo time. E aí ele tem o Carboneiro, tem o Matias, né, para o segundo tempo. Mas o fato é que esse é o momento que o Inter precisa focar no jogo. O Inter tem que focar no jogo. É difícil, sim, eu vi o Bisol falando que nós estamos blindando o vestiário e tal, né? Não acontece mais isso, gente. Hoje tem celular, não tem esse negócio de blindar. Os caras sabem o que está acontecendo. Você conversa com a esposa no telefone que está contando o que estão dizendo dele, com o empresário. Não tem esse negócio. O que tu tem que fazer é fazer com que esse grupo trabalhe para o jogo, né? Não se preocupe tanto com essas coisas externas. Isso a diretoria tem sido falha. Não, nosso trabalho é blindar, é dar todas as condições. Não tem conseguido. Basta ver a instabilidade emocional que é o time do Inter. Percebeu a estabilidade emocional? Pronto. Não funciona o trabalho de base. Não funcionou ano passado, quando o Inter perde o Gauchão para o Juventude, afunda, terminou o Internacional. Não tinha estrutura de futebol. E esse ano, depois do Gauchão, o pessoal se deslumbrou, acho que era tanto tempo sem ganhar, achou que tinha ganho a Champions League, que agora, vamos relaxar até o final do ano e comemorar. Não se deram conta, né, do que estava acontecendo. E é muito triste, porque em 2016, quando o Inter é rebaixado, ele comemora também o título gaúcho. É um pessoal que se contenta com pouco e não se dá conta que o que vem pela frente é que realmente é a dificuldade e é o que importa. E ali tu tem que estar forte. E agora o Inter ganha o gauchão e faz a mesma coisa. Sentou achando que estava tudo maravilhoso. Tomou 4 do Palmeiras, tomou 4 do Botafogo, tomou 4 do Corinthians. Um fiasco atrás do outro, né? E em junho entrou na zona de rebaixamento, nada foi feito, né? Não mudaram nada. Não contrataram ninguém, pelo contrário, perderam o Fernando, dispensaram o Valência, dispensaram o Wesley, só enfraqueceram o time. Então, assim, ó, depois do ano, nós vamos fazer uma profunda avaliação dessa gestão. O presidente Barcelos, eu acho que deveria chamar até uma nova eleição, não sei, né? Pelo estado que está o Internacional, ele deveria pedir ajuda. Olha, quem sabe a gente faz uma eleição agora em março, não sei quando, sei lá quando, mas não vai ser feito, isso é sonho, tá? Sonho. Mas se cerca, presidente. Faz um conselho de administração em futebol, reúne grandes craques do Internacional, do passado, do futuro. O futuro é complicado, mas do passado, do presente, né? Pega os caras de Porto Alegre para se reunir uma vez, quando tiver uma crise como essa. E aí, gente, o que vocês acham? Dunga, Falcão, Carpegiani, Tinga, Klemer, Índio, Bolívar, Abel Braga, que está no Rio, traz para cá para conversar, né? Fernando Carvalho, que era alguém da direção, que foi vencedor, mas não, vamos deixar só nos profissionais do futebol, né? Profissional do futebol, tu tem um monte de gente. Reúne, cria um conselho de gestão no futebol, para administrar e conversar momentos de crise do futebol. Tu chama essa galera, porque tu vai chamar o conselho de administração agora. A informação é que o Inter queria o Zubeldia, o conselho de administração disse que não, que tinha que ser o Ramon. Não tem ninguém do futebol ali, cara. Ninguém do futebol. Então, assim, ó, contratem gente que conhece do futebol. Porque se tiver o Ramon e o Zubeldia, eu conheço de ver o trabalho deles à distância. Agora, esses caras do futebol conhecem eles, pessoalmente, sabem dizer quem é quem. O Inter tem um cara só ali, que é o D'Alessandro, que não tem muita força lá dentro.
E mais, pasmem, eu sei que tem gente que não vai gostar do que eu vou dizer. Eu não tiraria o D'Alessandro, eu não vejo o D'Alessandro como... Eu acho que o D'Alessandro fracassou naquilo que ele é mestre. Ele é um cara que empolga com a sua liderança, com a sua dedicação dentro de campo. Ele não conseguiu passar isso para os seus atletas. Mas eu acredito que num contexto de gente forte, se ele tivesse naquela turma junto com Abel Braga, né, junto com Rodrigo Caetano, com Hélio Carraveta, com Cristiano Nunes, com certeza, né, teria um resultado melhor. Newton Drummond, campeão do mundo pelo Inter, né, um diretor executivo de primeira linha, pode ajudar. Né? O fato é esse, gente. Ter só conselho de administração de gente que tem formação que não é em futebol, em outra coisa, serve para administrar o clube. Né? Mas quando a crise está no time, não adianta para nada. Não adianta. Todo mundo acha que conhece futebol no Brasil, né? Todo mundo é especialista, mas não é. Quando tu estuda futebol, tu vê que tu sabe muito pouco futebol. Começa a estudar e tu, como eu preciso saber mais. Não é tão simples assim. É uma delícia de jogar e de ver, mas é complexo. De fazer um treino, de armar um time, de montar uma estratégia. Não é assim, né? Vamos lá, pega uma bola e vamos sair jogando. Não, não é não. Tá certo? Então assim, ó. Agora é salvar do caos. Tá bem? Salvar do caos. Aí depois vamos ver tudo que pode acontecer. Mas agora vamos continuar apontando os erros da diretoria, tudo. Mas nessa sexta-feira é fundamental que o Inter ganhe do Vasco. Mais do que empate, ganhe do Vasco. E tem condições para isso. Tá certo? Deixa teu comentário aí, eu quero saber a tua opinião. Te inscreve no meu canal, se não tá inscrito, te inscreve. Se tá inscrito, traz mais gente para cá também para, né, dar essa moral para mim. Quiser ser membro do canal, seja membro do canal do Nando, que dá uma grande força para manter esse canal independente e aí cada vez a gente poder fazer ele ser mais frequente aqui com vocês, tá bom? Sempre às terças-feiras tem sempre uma live, a gente conversa às 6 horas da tarde. Valeu? Obrigado, gente, pela parceria de todo mundo e vamos lá. Vamos ver se o Inter hoje à noite faz a sua parte e dá um pontapé no rebaixamento.